Agora é oficial. O uso de aparelhos eletrônicos e digitais foi liberado pela agência norte-americana que regula a aviação e vale para todos os momentos do voo. As companhias aéreas ainda vão ter de se adaptar às novas normas e o uso efetivo só deve ser liberado mesmo dentro de alguns meses. Mas o que mudou? Por que o que antes era considerado perigoso agora passou a ser entendido como normal? Quais os riscos que todos imaginavam existir? Já houve casos reais de interferências causadas por dispositivos digitais. E até o seu celular pode ter as ligações derrubadas nas proximidades dos aeroportos. Os porquês você confere no final do programa. E hoje tem também o terceiro capítulo da série Educação Digital. Como os games estão passando do papel de vilões para o de mocinhos na sala de aula. E você vai adorar a coleção de dicas e truques para usar no seu Facebook. O Olhar Digital Plus está começando. Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Educação Digital. No terceiro capítulo da série, você vai conferir como os games estão entrando na sala de aula. Só que ao invés de serem fonte de distração, eles estão se tornando um instrumento mais que eficaz no aprendizado. O uso de games na educação veio suprir a necessidade que os alunos têm de informação rápida e dinamismo também na hora de aprender. A tendência é ditada por um novo conceito que alia a experiência dos jogos eletrônicos à pedagogia. Estamos falando da gamificação. A ideia da gamificação é você utilizar os princípios do design de games. Quais são eles? Por exemplo, interação, colaboração, você tem games multiusuários, as pessoas jogam, tem que formar times com pessoas de outros países, né? Usar esses procedimentos dentro da educação, quer dizer, tornar uma aula mais lúdica, ou a educação mais lúdica, presencial ou à distância, que pode incluir o uso de um game. O interessante é que a gamificação pode até vir separada da tecnologia. Segundo o professor, é possível ter uma aula totalmente baseada no conceito dos games sem necessariamente usá-los na sala de aula. O melhor resultado da gamificação na educação é quando teoria e tecnologia se unem. Aí então surgem os resultados mais interessantes. O aluno sente naturalmente, né? Quer dizer, o aluno sai de casa, em muitos casos ele mora longe ou trabalha muito longe, se desloca até a universidade, chega na aula, quer dizer, para ele ter uma aula, ficar ouvindo o professor falar, ele dorme, é natural. Mas quando a aula é dinâmica, é interativa, o aluno aproveita bastante, ele se envolve, né? Quer dizer, um dos princípios do design de games é eu ter atividades interativas para atrair o usuário, porque se o game for chato, ele não vai jogar, certo? Ainda tem muito professor que resiste à tecnologia, mas grande parte já viu que o uso da tecnologia na educação é um caminho sem volta e cheio de oportunidades e possibilidades. Mas aí vem outro desafio. As instituições de ensino também precisam entender essa importância e treinar seus professores. Precisa de um trabalho de formação de professores, para uso de tecnologias em geral, não apenas para games, né? E até para repensar as aulas, né? Que precisa ser no seu horário de trabalho, né? Nos semestres, antes de começar o semestre, os professores têm as semanas de reuniões, então ele precisa ter essa formação, e é uma formação contínua, porque as tecnologias vão mudando muito rápido e a gente não acompanha. Quando a gamificação e a tecnologia são usadas com base em conceitos pedagógicos, todo mundo ganha. O professor ganha com uma aula mais atrativa e dinâmica.
o aluno ganha e, consequentemente, a própria instituição ganha, principalmente reconhecimento. É uma ferramenta dentro de várias que o professor tem para utilizar. Ele pode utilizar ferramentas mais tradicionais, ele pode não utilizar tecnologia em algumas atividades, ele pode ter atividades práticas, hands-on, que podem ser gamificadas, mas de qualquer jeito tem um objetivo lá específico para fazer. Então, isso também é importante, não adianta a gente querer gamificar tudo, porque também vai ficar chato. A pessoa não joga videogame o dia inteiro, tem um ou outro que morre jogando 24 horas sem parar, mas não é. O videogame é um elemento a mais na vida da pessoa. A gamificação é mais uma ferramenta tecnológica a serviço do avanço da educação no Brasil e no mundo. Na próxima semana, no quarto e último capítulo da série Educação Digital 2013, você vai conhecer escolas que já adotam o ensino da programação em suas grades. Mais um exemplo do uso da tecnologia na sala de aula, preparando os novatos para um futuro cada vez mais digital. E se você perdeu os capítulos anteriores dessa série, basta acessar olhardigital.com.br e conferir os links logo abaixo da janela desse vídeo. Aproveite! Daqui a pouco tem as dicas imperdíveis para você turbinar o seu Facebook. E já no próximo bloco, o uso de aparelhos eletrônicos e digitais foi liberado nos voos nos Estados Unidos.